Olá, sabe aquela expressão "a escrita está na parede"? Pois é, hoje a gente vai fundo na história por trás dela. Uma história de um rei super arrogante, uma festa que passou de todos os limites e uma mensagem fantasmagórica que selou o destino de um império inteiro em uma única noite. Vão nessa? Imagina só a cena. O auge de uma festa da realeza, sabe? Muito luxo, muito poder. E de repente, no meio disso tudo, o pânico total. O sobrenatural simplesmente invade a realidade. É essa virada de chave que a gente vai desvendar agora. Bom, nossa história começa lá na antiga Babilônia. O rei era Belsazar e ele resolveu dar uma festa, assim, gigantesca. Convidou 1000 dos seus nobres para mostrar o poder absoluto que ele tinha. Mal sabia ele que essa festa ia se transformar num ato de desrespeito, com consequências imediatas. E não era uma festinha qualquer, não. A gente está falando de 1000 nobres, a elite do império toda reunida, bebendo vinho com o rei. O tamanho do evento já era uma mensagem por si só. O poder e a riqueza da Babilônia são inabaláveis. Pelo menos era o que eles pensavam. Aí, no meio da festa, já animado pelo vinho, Belsazar tem uma ideia terrível, uma ideia de pura arrogância. Ele manda buscar os vasos sagrados que o pai dele, Nabucodonosor, tinha roubado lá do templo em Jerusalém. E sabe para quê? Para usar de copo. Ele, os nobres, as esposas, as concubinas, todo mundo usando os vasos sagrados para beber. Um desrespeito total. E não parou por aí. Enquanto eles bebiam nesses vasos sagrados, eles brindavam aos deuses deles, que eram ídolos de ouro, de prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Basicamente, eles estavam usando objetos sagrados de um deus para louvar um monte de estátuas. É exatamente nesse momento, no pico do desafio, que, bem, o universo responde. Aquela celebração barulhenta é interrompida por um evento que transformou a festa num cenário de terror puro. De repente, a música para. Todo mundo fica em silêncio. Todos os olhos se viram para a parede. Do nada, aparecem os dedos de uma mão humana. Sem braços, sem corpo, nada. Só a mão. E essa mão fantasmagórica começa a escrever na parede, enquanto o rei assiste paralisado. A festa acabou ali. A reação do rei Belsazar foi física, foi imediata. O texto original é bem gráfico. Diz que o rosto do rei mudou de cor. Os pensamentos o apavoraram. Os quadris dele amoleceram e os joelhos começaram a bater um no outro. Ele ficou literalmente tremendo de medo. Apavorado, o rei começa a gritar, querendo respostas. Ele chama a tropa de elite intelectual da Babilônia, astrólogos, magos, adivinhos. Só que a mensagem na parede era um mistério que a sabedoria humana deles não dava conta de resolver. E o silêncio deles só aumentava o pânico do rei. O rei oferece uma recompensa que parece saída de um conto de fadas. Roupas de púrpura, uma corrente de ouro e o cargo de terceiro homem mais poderoso do reino. A oferta era imensa, mas a resposta dos sábios foi um silêncio constrangedor. Eles não conseguiam nem ler o que estava escrito, que dirá interpretar. Foi um fracasso total. A tensão no salão devia estar insuportável. Quando tudo parecia perdido, a rainha-mãe entra em cena. E ela lembra o rei de um homem que ele tinha esquecido, Daniel. Um sábio da época do pai dele, conhecido por ter uma capacidade assim divina de resolver enigmas impossíveis. A última esperança do reino era um homem que eles tinham deixado de lado. Então Daniel é levado até o rei. O contraste devia ser incrível. De um lado, um rei aterrorizado, e do outro, um profeta calmo. O destino de um império inteiro naquele momento dependia da interpretação daquelas palavras estranhas. O rei, claro, repete a oferta generosa para Daniel. Mas a resposta dele é sensacional. Fique com seus presentes e dê suas recompensas para outro. Daniel não estava nem aí para o poder ou para a riqueza. Ele deixa bem claro que só estava ali para entregar a mensagem. Isso já mostra a autoridade dele, né? Mas olha só, antes de interpretar, Daniel faz uma coisa ousada. Ele confronta o rei. Ele lembra Belsazar da história do pai dele, Nabucodonosor, que foi humilhado por causa da arrogância até reconhecer um poder maior. A acusação ali, nas entrelinhas, era devastadora. Você sabia de tudo isso e, mesmo assim, não aprendeu a lição. E então, com a atenção de toda a corte, Daniel lê as palavras em voz alta. Mene, mene, tekel, ufarsin. Para todo mundo ali eram só uns sons estranhos, enigmáticos, mas para Daniel, aquilo era uma sentença de morte.
Vamos à tradução. Mené, que aparece 2 vezes para dar mais ênfase, significava Deus contou os dias do seu reino e resolveu acabar com ele. A mensagem é brutalmente direta. Seu tempo no trono acabou. A próxima palavra, tekel. A interpretação, você foi pesado na balança e não atingiu o peso. Ou seja, o rei foi julgado. O caráter dele, as ações, o reinado, tudo foi avaliado e ele foi reprovado. E por fim, Pérez, que é a forma singular da última palavra Ufarsim. O significado é a consequência final. Seu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. A sentença não era só um julgamento do rei, era o fim de um império. A profecia é devastadora, né? Mas o que deixa essa história tão impactante é a velocidade com que tudo acontece depois. Não era um aviso para um futuro distante. Não, era um veredito para aquela mesmíssima noite. A rapidez com que a profecia se cumpre é impressionante. Primeiro, Daniel revela a mensagem. Depois, no ato meio bizarro de honra, Belzazar, mesmo condenado, cumpre a promessa e recompensa Daniel. E então, horas depois, naquela mesma noite, o rei Belzazar é morto. E a profecia se cumpre direitinho. O texto termina dizendo: Dario, o medo, ocupou o reino. O Império Babilônico, que parecia invencível naquela manhã, tinha caído antes do sol nascer no dia seguinte, exatamente como Amon tinha escrito. E assim, essa história antiga nos deu uma expressão que usamos até hoje. Quando a gente diz que a escrita está na parede, estamos falando de um aviso claro de que um desastre está vindo. Um sinal que está ali, para todo mundo ver, mas que muitas vezes é ignorado, principalmente por quem está no poder. Fica a reflexão. Quais são as escritas nas paredes que talvez a gente esteja ignorando hoje em dia?